Fala, galera, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Acho que meu mic está funcionando, a câmera está funcionando. Deixa eu ver aqui, tenho um monitor auxiliar aqui agora. Show de bola. Beleza, galera? Como é que tá o domingão aí, hein? Nossa, para entrar aqui para falar de cloud no domingo, 11 da manhã, galera é fera mesmo, hein? Show de bola, pessoal. Bom, a gente começa rapidinho, porque domingo, pô, a gente tem que respeitar o horário de todo mundo aí, né? Vamos lá. Sem muita enrolação, porque daí também fica gravado, depois é disponibilizado nas plataformas, então a gente consegue ver isso aí por tempo indeterminado. Então, show de bola, a gente já está gravando. Vamos lá, galerinha. Eu já estou compartilhando a tela, legal. Bom, galera, mais um webinar aí da Pod Academy, show de bola, um conteúdo muito legal, muito enriquecedor, show de bola. Eu vou eu vou apresentar aqui para vocês tudo que um resumo bem legal do Google Cloud Platform, a plataforma de computação em nuvem do Google, né? A plataforma que está crescendo bastante nos últimos anos. É um assunto muito pertinente, né? Todas as empresas estão migrando seus dados para cloud, todo mundo começa hoje em dia a trabalhar com projetos em cloud, né? Não faz mais sentido utilizar hardware local para fazer as coisas, né? Não sei para estudo, mas se a gente pensar em escalabilidade, em custo, faz muito sentido utilizar cloud, né? Visto aí os principais cenários do mercado, principalmente na área de dados, né? A gente vê todas as empresas migrando para cloud, ou pelo menos já sabendo o que acontece, o plano de migração para cloud, né? O que ela faria com cloud, os recursos adicionais que ela teria, em vez de ter data center local, ter recursos locais, né? Então, a gente sabe aí que o futuro é a utilização de cloud. Então, faz total sentido a gente falar de cloud, né? E uma das principais ferramentas hoje, principais plataformas hoje no mercado é a GCP, é a Google Cloud Platform, tá? Particularmente, eu acho uma das melhores, tá? Tanto em visualização, tanto de user-friendly, quanto a aplicações, tanto a serviços disponíveis, tá? Eu vou mostrar um pouquinho do mercado, né? Mas ela está entre as top 3 do mundo, né? A gente sabe aí Amazon, Microsoft, mas eu gosto muito da GCP, eu me especializei bastante nesse assunto, então eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho dessa experiência, beleza, pessoal? Bom, eu vou deixar aqui, eu estou conseguindo ver o chat, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão falando aí, tá? Que a gente bate um papo, beleza? Vamos lá, galera. Bom, para quem não sabe, a GCP é uma plataforma de computação em nuvem criada pelo Google em 2008, tá? Então, o Google aí utilizando toda a sua estrutura global, né? Que a gente conhece, o Google é o principal buscador, ferramenta de busca do mundo desde a criação aí da internet, né? Então, a gente sabe o poder que o Google tem e de influência no mercado global. Por isso, até que é estratégico que você aprenda GCP também, né? Não deixá-la para trás. Eu vou lá direto na AWS. Legal, tudo bem, a AWS é líder do mercado hoje, mas a gente está falando do Google, né, galera? O Google, ele domina grande parte, quase que monopoliza os dados globais das pessoas, de empresas, de localizações. Então, eles têm uma gama de ferramentas, de insumos, de dados que a gente mesmo fornece, para construir melhores ferramentas para a gente no mercado, né? Então, a GCP é uma ferramenta muito boa. O Google está gastando bilhões e bilhões de dólares para melhorar a ferramenta. Pode procurar por notícias, principalmente de 2022 para cá, existe uma infra sendo criada globalmente que vai dar um salto enorme no market share da GCP, tá? Beleza. Para quem não, então, se vocês quiserem acompanhar, tá junto, entra aí, ó, cloud.google.com. Você já vai, com a sua conta do Gmail, você vai conseguir acessar já a ferramenta da GCP, tá? Mas cuidado nos registros lá, que eu vou falar um pouquinho mais para frente de custo, tá? Mas beleza, basicamente cloud.google.com. E aí, falando um pouco do share de mercado, olha aí, a Amazon, líder de mercado aqui, ela domina aí 30% do mercado hoje de cloud. Isso aqui é uma pesquisa feita pelo Synergy Research Group, que eles fazem a cada trimestre, né? Então, esse aqui é do último trimestre de 2023. Indica uma queda um pouco no share da Amazon, tá? Um crescimento bem legal aqui da Microsoft, tá?
E o Google, se você olhar aqui desde o último quarto de 2018, ele vem crescendo bastante aqui, né? Então, uma linha que está sempre crescendo aqui, né? Então, ele, na época que eu comecei a estudar, em 2018 mesmo, ele não tinha nem 7% do mercado. Hoje ele já está com mais de 12% de mercado, tá? Então, é uma ferramenta que está crescendo bastante, né? É um fornecedor em cloud muito conhecido, muito utilizado, e muitas empresas estão migrando para GCP, tá? E a gente vem com outros ali, Alibaba, Salesforce, IBM e Oracle, tá? Que também estão aí no mercado, tá bom? Falando um pouquinho da infraestrutura da GCP, da infra global, se você procurar no Google, você também consegue ver essa imagem em tempo real, tá? Você consegue ver a aquisição de zonas e regiões pelo Google ao longo do globo, tá? Então, falando do Google, que sempre teve uma estrutura muito boa em todo o mundo, né, com cabos marítimos, com toda fibra ótica, com puta tecnologia de ponta, né? Se você pesquisar no site da GCP, você vai ver as tecnologias que eles utilizam lá, por curiosidade, se vocês quiserem ver a infra deles de data center pelo mundo, é um negócio bizarro de grande, né? Então, só para explicar um pouquinho de regiões, zona, bordas de rede e disponibilização disso, né? Vamos pegar aqui São Paulo, né? Tem essa bolinha aqui de São Paulo, tá pequenininho, mas acho que dá para ver, né? Em São Paulo, por ter essa bolinha azul, tá falando que atualmente é uma região com 3 zonas, tá? É o padrão da GCP. O padrão do Google é distribuir 3 zonas para cada região, tá? E aí tem regiões que ainda não tem 3 zonas, mas a maioria delas tem. Você vê aqui só o México hoje que não tem 3 zonas, tá? Mas o que significa isso? Significa que São Paulo, a região São Paulo, ela tem 3 zonas, tá? Então, em São Paulo, nós temos 3 distribuições da GCP, que essa distribuição não significa que cada zona é um data center da GCP. Data center é aqueles centros de infraestrutura física de computação, né? De computadores, roteadores, servidores, né? Então, não significa que em São Paulo tem 3 data centers. Não, significa que em uma zona pode ter N data centers, tá? Então, não dá para saber exatamente o volume de infra deles, porque isso também é confidencial, tá? Então, mas só para vocês terem ideia do tamanho, né? Então, só em São Paulo já tem 3 zonas. E em cada zona pode ter vários data centers espalhados por São Paulo, tá bom? Então, é um negócio muito grande, tá? A gente está falando de uma robustez muito grande de infraestrutura, tá bom? Por ter 3 em São Paulo. E o que diz respeito a essa infraestrutura, né? Diz respeito à disponibilidade, à redundância, porque a gente está falando de utilizar recursos em cloud, né? Para quem não sabe, a cloud disponibiliza serviços para que você compre ou alugue, né? Tanto na GCP, na AWS, na Microsoft Azure, qualquer ferramenta que provê serviços em cloud, você pode alugar algum serviço ou recurso, né? Então, você pode ir lá na GCP agora e falar, agora eu quero uma máquina com 8 GB de RAM e 6 cores de processamento. Tá bom, você vai pagar X por hora, né? E aí você fala, eu quero isso em São Paulo, que era o que a gente estava discutindo aqui. Quando você fala que você quer uma máquina em São Paulo, ela vai provisionar aquele recurso de alguma das zonas de São Paulo e vai subir aquela máquina para que você acesse. Então, ela está alocando o recurso físico da infraestrutura do Google para te disponibilizar na sua casa, no seu computador, no seu notebook, sem que você use aquele seu recurso local. Então, você não está usando a memória do seu computador, você não está usando o CPU do seu computador, a rede, o disco, você não está usando nada disso, você está usando do Google. Por isso que você paga a cada minuto que você usa aquele serviço, né? E aí você diz onde você quer subir aquele serviço. Em São Paulo, no norte da Virgínia, em Toronto, no Japão. Você pode subir uma máquina agora no Japão, para utilizar algum serviço lá do Japão, por exemplo. Tá? Então, essa facilidade, com poucos cliques, de acessar algum recurso global, é o que faz a potência da cloud, é o que faz o mundo inteiro estar utilizando hoje essas ferramentas, tá bom? E aí, para que vocês entendam um pouquinho a nível de estruturas, de disponibilidade, a gente tem três ou 4 tipos de recursos na GCP, tá? Isso vai se familiarizar com as outras fornecedoras também, a AWS, a Azure, só vai mudar um pouco a nomenclatura, mas no geral é a mesma coisa, tá? Porque o que acontece? Nesse exemplo que eu falei de máquina, então vamos dar um exemplo da máquina. Eu vou alugar uma máquina
lá na GCP. Então, eu vou alugar um computador, um notebook ou uma máquina. Vou alugar hardware lá. Então, eu falo para a GCP, eu quero 4 GB de RAM e eu quero 8 cores de processamento. Então, eu vou aqui nesse serviço da GCP e vou clicar em nova instância de VM, tá? Eu vou criar uma máquina virtual e aqui eu vou ter que escolher a zona que eu quero criar, né? Por quê? Esse é um recurso zonal. A gente está falando de instanciar uma máquina virtual em uma zona específica, não numa região, que é o que a gente estava falando antes. Então, nesse exemplo aqui, o que a gente está fazendo? Eu estou criando uma máquina virtual na US Central 1A, que é uma zona que está dentro de uma região que podem ter diversos data centers dentro dessa zona. Só que repara que a disponibilidade desse recurso está limitada a essa zona. Então, o que acontece? Se essa zona aqui tiver uma falha, então, se aqui no US Central 1A, sei lá, se é no norte da Virgínia, vai ter tem um terremoto lá e desliga todo o data center do Google nessa região. A sua máquina vai ser desligada junto, porque ela está nessa zona, tá bom? Então, lembra muito disso de cloud com redundância. A gente sempre fala em redundância, porque a gente está na cloud, a gente quer ter redundância nos serviços, escalabilidade, e a gente quer ter um uptime nos nossos serviços. Então, eu quero usar uma máquina. Então, enquanto eu estou usando aquela máquina, eu quero que ela esteja ligada, que eu vou fazer alguma coisa crucial para alguma operação numa empresa. Eu não estou subindo ali para jogar videogame, né? Poderia jogar videogame com uma máquina virtual dessa, mas aqui a gente está falando de coisas empresariais, né? Normalmente. Beleza, recurso zonal. Você tem menor redundância, você tem limitação do recurso àquela zona. Caiu aquela zona, perdeu o seu recurso. Recurso regional, muda um pouquinho agora o aspecto da disponibilidade, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se você quiser colocar mais um disco, mais um HD mesmo, um disco, um hardware, um pendrive, um disco, na sua máquina, na sua VM. Esse recurso, ele pode ser regional, porque ele é tolerante a falhas a nível regional. Então, se eu colocar um disco agora na minha máquina, e eu posso selecionar a região daquele disco e a zona da réplica, que é, quando falhar uma zona, ele replica aquele recurso para outra zona, tá? Então, vou dar aquele mesmo exemplo. Deu um terremoto na Central A, na zona Central A, e eu estou com um disco novo lá na minha máquina. Se eu configurei o recurso para ser regional e falhou essa zona aqui, ele vai replicar para a zona B. Então, eu não vou perder o meu recurso. Eu vou ainda continuar com ele online, porque existe uma réplica aqui. Claro que você paga por isso, tá? Quanto mais disponibilidade, mais redundância você tem, mais caro é o serviço, pela lógica, né? Porque você tem uma redundância, você usa mais recursos da GCP. Fisicamente, eles têm que ter essa disponibilização de recursos, tá bom? Vamos lá. E aí a gente está falando agora de recursos multirregionais, tá? Que, pensando na região, ela escala um pouco mais que uma região, porque é multirregional, tá? Então, a gente está elevando aqui a redundância, então pensa nisso como uma maior disponibilidade daquele recurso, tá? E agora eu vou dar um exemplo de um bucket, que é um storage da GCP. Imagina lá o Dropbox, o Google Drive, né? Você coloca lá imagem, arquivo, depois a gente vai falar mais no detalhe. Mas imagina que esse serviço, ele é multirregional, ou seja, quando eu coloco um arquivo dentro de um bucket na GCP, e esse bucket, ele é multirregional, ele tem uma alta replicação. E você coloca a região que você quer de replicabilidade, e ele garante que aquele serviço fique disponível se aquela região inteira estiver disponível, ou até mais de uma região. Então, é algo que é muito difícil de você ter uma indisponibilidade, né? Então, imagina que você coloca um arquivo lá nos Estados Unidos e seta como multi-region, de multirregionalidade, né? Pô, tem que cair você tem que cair mais de uma região dos Estados Unidos, então teria que cair Toronto e norte da Virgínia inteiro para que você perdesse o seu arquivo. Então é praticamente impossível se você olhar todo o histórico de uptime da GCP. Nunca teve uma indisponibilidade a nível multirregional, tá? Então é algo que é muito garantido que você não vai ter perda de informação se você colocar um recurso a nível multirregional, tá bom? E o recurso global, né, como o nome já diz, tem uma disponibilidade global, tá? Ele é replicado em todas as zonas, em todas as regiões do mundo, né? Isso você não vai saber a nível de detalhe, a GCP vai fazer
esse balanceamento do recurso, tá? Mas saiba que se é um recurso global, você provavelmente não vai ter nenhuma perda de informação, visto que a disponibilidade é alta e uma latência muito baixa, tá? Um exemplo disso é um IP, é um endereço IP, é o teu registro de IP da sua máquina ou um endereço de IP público que você pode comprar ou alugar ali na GCP. Se você alugar um endereço IP, você pode ter ele regional, para administrar um recurso a nível regional, ou global. Então, se você setar o seu IP como global, ele vai ser compartilhado com todas as zonas e regiões da GCP. Isso com uma alta disponibilidade. Então, lembra disso, né? Zona, região, multi-região e global. Vai levar a dizer sobre disponibilidade e redundância, tá bom? Isso é muito importante quando a gente fala sobre Google, sobre cloud no geral, tá? Que é a redundância daquele recurso. O quão seguro está o meu recurso e qual o uptime dele, né? Como que eu posso confiar no meu provedor de que ele não vai cair, de que eu não vou subir uma máquina e ela vai desligar e alguém vai interromper o meu serviço, né? Porque esse serviço pode ser um site, pode ser uma loja de roupas, pode ser um site que vende produtos, pode ser uma ferramenta que você usa na sua empresa. Então, ele tem que estar online, né? E a cloud, como você está utilizando recursos remotos, ela depende que funcione a internet de onde você está utilizando. Então, caiu a internet, interrompeu o seu vínculo com a cloud também. Também você tem essa limitação de recursos. Se você não tem internet, você não acessa os recursos em cloud também. Mas não vai invalidar o uso da ponta do seu provedor, porque ele está disponibilizando para você. Ele assume que você tem internet para consumir também. E aí, saindo um pouco dessa parte mais técnica, né? Se bem que esse webinar de hoje é bem técnico, né? Mas como que a gente usa a GCP, né? No dia a dia de um desenvolvedor, de um engenheiro cloud, de um arquiteto cloud, de alguém que usa as interfaces da GCP, como que é feita essa interação, tá? A GCP, ela disponibiliza várias maneiras de você acessar os ambientes dela, tá? A mais comum é o console da web, tá? Esse aqui, ó. Tem um print aqui, depois a gente olha mais um detalhe, mas o console é quando você entra, console.google.cloud, você entra aqui nesse ambiente, você acessa os seus projetos em cloud e aluga os serviços aqui, né, que tem aqui no canto esquerdo, tá bom? Essa é a principal maneira de utilizar a GCP, via web, uma plataforma web, uma aplicação. Como você acessa o seu Facebook, o seu Instagram, em aplicações, tem uma ferramenta web que você vê os seus serviços e você aluga os recursos da GCP, tá? Quando eu for falar agora de cloud, eu vou chamar de GCP, tá bom? Que a gente está falando do Google Cloud Platform, tá? Porque daí a abreviação fica mais fácil, tá bom? Beleza. Além do console web, a gente tem o Cloud Shell, tá? Que é um terminal que é para a gente acessar todos os serviços e recursos via linha de comando, tá? E o Cloud Shell é interessante porque você não precisa usar ele na sua máquina também. Ele abre uma seção do terminal no navegador. Então, você consegue ali usar os recursos da GCP dentro do navegador. Você não precisa usar no seu Windows, no seu Linux, no seu Mac, tá bom? Tem uma ferramenta chamada Cloud Shell que facilita isso para você também, tá bom? Claro que você assume que você tem que ter uma conta Google e você tem que ter um projeto na GCP ativo. Senão você não consegue habilitar essa Cloud Shell, tá? E ela é gratuita também, tá bom? Beleza. Além do Cloud Shell, tem o CLI, que é a nossa linha de comando, que pode ser redundante com o Cloud Shell, mas é diferente, porque o CLI, né, a linha de comando do Google, você pode usar local também. Então, você não precisa usar dentro da Cloud Shell. Então, se eu quiser ir na minha máquina, no Windows, instalar o pacote do CLI da linha de comando do Google, eu vou lá no site do Google, CLI Download Windows, baixo na minha máquina, instalo, e agora quando eu digitar, nesse exemplo aqui, ó, dentro da linha de comando, se eu digitar vCloud Components List, vai aparecer todos os recursos que tem na GCP para que eu utilize. Então, você se comunica com o teu projeto da GCP via linha de comando local, da sua máquina, tá? Então, você pode fazer isso também. Isso é útil para quando você quer fazer uma transferência de dados. Então, você tem lá, sei lá, 1 milhão de fotos na sua máquina e você quer mandar lá para o Google Cloud, só que você não quer ir pela interface aqui. Você não quer ir lá colocar... Como que você vai colocar 1 milhão de fotos pela interface? Você vai copiar e colar, né? Então, fica meio inviável. Então, pela linha de comando, você cria um comando de cópia
que vai pegar da sua máquina local e vai mandar lá para a GCP de maneira sistêmica. Você não precisa ficar ali copiando e colando. Você faz um comando que ele copia tudo para você de uma vez, tá? Então, essa comunicação se faz mais fácil dessa maneira, tá? Só que o CLI não é só para fazer cópia de arquivo. Você acessa qualquer recurso da GCP pelo CLI. Você cria uma máquina virtual, você sobe um banco de dados, você exclui um banco de dados. Tudo que... E põe isso na cabeça, pessoal. Tudo que você faz na tela, no Cloud Shell, tudo que você faz na tela, você faz no CLI, tá? E no CLI você faz até um plus, tá? Tem recursos adicionais que você vê na linha de comando que você não consegue ver na tela. Porque tem tanto detalhe na hora de provisionar recurso na cloud que na tela não é possível colocar todos esses detalhes. Então, eles colocam os principais recursos ali na tela de uma maneira mais minimalista, e que aqui no CLI você tem um grande leque de opções adicionais, tá bom? O Eric perguntou, Felipe, você recomenda algum curso específico que me prepare para a primeira certificação do Google? Eric, sim, eu tenho algumas recomendações. Fica aí até o final que eu falo alguns detalhes para você, tá bom? Daí tem um conteúdo sobre isso também, tá bom? Eu falo, pode deixar. Bom, outra maneira de uso, além dessas que eu falei, são os development kits, né? Os kits de desenvolvedor de software para a GCP. Você baixa um pacote para cada uma dessas linguagens aqui, e pode ser que tenham mais linguagens, né? Cada hora aparece uma outra, mas aqui, as principais linguagens em que você consegue usar bibliotecas, recursos da GCP dentro da linguagem. Então, você baixa lá um pacote para o Python, que você consegue provisionar recursos da GCP via Python. Então, você sobe uma máquina virtual usando linguagem de programação Python. Então, quem tem familiaridade com a linguagem, alguma dessas linguagens na tela, pode usar todos os recursos da GCP também pelos kits de desenvolvimento, tá bom? Também é uma opção muito bacana quando você já é programador de alguma dessas linguagens, tá bom? E mais uma outra, né? Olha o tanto de opção que a GCP te dá para provisionar recursos dela. API, né? Você pode usar endpoints de APIs, que vai te disponibilizar recursos na GCP também. Então, aqui é um exemplo, né? Você usa um método POST numa API REST, que vai... O que ela vai fazer nesse caso aqui? Ela vai criar uma máquina virtual lá na US Central 1A. Então, eu estou falando aqui que eu quero criar uma instância de máquina virtual via API, tá? Então, você manda uma requisição nessa API, claro, com seus tokens de autenticação do seu projeto da GCP, e ele vai lá e cria uma máquina para você também. Então, olha o tanto de coisa aqui, né? Pela web, que é o mais fácil, é mais interativo, pelo Shell online, pelo Shell local e kit de desenvolvimento e APIs, tá? Tem um monte de maneira diferente de você acessar os recursos, beleza? E agora, entrando um pouco mais de GCP agora no core da ferramenta, eu tenho que passar isso aqui rapidinho para que vocês entendam como é a distribuição disso a nível de empresarial, tá? Então, quando você cria uma conta na GCP, qual que é a hierarquia dessa conta? A nível empresarial, tá? A empresa tem esse nível de organization, que é o nível mais alto da hierarquia da GCP, que aqui como a estrutura hierárquica que vai disponibilizar os recursos da GCP perante a organização, perante as pessoas da empresa, tá? As áreas, tá bom? E aqui mostra como você pode configurar esses recursos, tá? Então, saiba que quando você cria um projeto na GCP e vincula ele a uma empresa, você automaticamente tem uma empresa, uma organization, que tem um domínio lá, então, sei lá, você tem lá o Santander. O Santander estaria nesse nível mais alto aqui, o domínio santander.com.br, nesse exemplo, estaria aqui nesse nível mais alto. Dentro do Santander, a gente tem as folders, nesse exemplo. A gente tem as pastas aqui, que podem ser divididas por departamento. Então, se você quiser ajustar os seus recursos e custos da GCP por folders, você também pode. É opcional, não é obrigado. Você pode ir da company direto para os projetos. Mas você pode ter essa estrutura de folders, que vai ser lá, o financeiro. Se o financeiro da empresa do Santander tiver 3 projetos em cloud, você deveria colocar uma folder financeiro e dentro aqui em projetos, 3 projetos só para o financeiro. Tá? Então, você vai organizando isso da maneira que faz sentido para a empresa que você está atribuindo aqueles serviços. Tá?
E aí, quando você fala, tá, mas e eu na pessoa física? Eu tenho que configurar todos esses recursos, empresa, organização, folder? Não. Quando você está instalando, usando a GCP no seu Gmail pessoal, você não vai ver essas duas aqui, ó. Você não vai ver o organization nem o folder. Você vai ver só o projects e resources. Você vai ver projeto e recurso, tá? Então a gente tira essa complexidade aqui, que hoje a gente vai tirar. Eu só falei porque quando você está a nível empresarial, você vê essas 4 hierarquias aqui, tá? Hoje a gente vai falar de projeto e recurso, tá bom? O que são projetos e recursos? Bom, projeto na GCP é de fato a sua conta. Você está lá no seu Gmail, você acessou a GCP, você cria um projeto. O que é um projeto para você trabalhar com dados? É um projeto para você criar sua loja de roupas? Então, seu projeto é o seu maior índice de criação na GCP. É o seu nível mínimo de criação lá. Você tem que criar um projeto para que você pague os recursos alugados para a GCP. Então, a primeira coisa que você faz é criar um projeto, tá? Tendo a sua conta Google, você vai lá na GCP e cria um projeto, bom? É a unidade de organização que você disponibiliza o serviço para a sua conta, tá bom? E uma conta pessoal tem limitação, se eu não me engano, de 20 projetos. Então, você não pode sair criando eternamente projeto lá na GCP, tá bom? Beleza, tem uma cota, né? Perfeito. Aí, serviços e recursos, né? Que é o que a gente vai focar aqui hoje, né? Quando a gente desce de um projeto, a gente tem serviços e recursos, aqui vai ficar mais familiar agora para que todo mundo entenda. Serviço na GCP é o que a gente vem falando aqui ao longo do webinar. Pô, alugar o Cloud Storage, o Compute Engine, o BigQuery, Cloud SQL, todas essas caixinhas aqui são serviços na GCP, tá? A gente vai ver mais no detalhe um pouco, vocês vão entender melhor. Mas pensa no serviço como uma caixinha que disponibiliza algum tipo de uso que eu possa alugar com a GCP, né? Então, sei lá, aqui no Compute Engine, nessa caixinha aqui de Compute Engine, eu posso alugar máquinas virtuais, tá? Então, no serviço Compute Engine, eu posso alugar o recurso de criar uma máquina virtual, tá? Então, perceba a diferença de serviço e recurso, tá? Aqui outro exemplo. No Cloud Storage, eu posso criar um bucket de armazenamento, tá? Então, no serviço Cloud Storage, eu posso criar um recurso de bucket de armazenamento, tá bom? Assim como na VPC, na rede virtual privada, eu posso atribuir um IP externo, tá? Isso aqui como serviço. Então, como recurso. Então, serviços e recursos, tá bom? Agora a gente entra um pouquinho nos recursos, nos serviços, tá? Deixa eu ver a dúvida do Fabiano. Salve, salve, Felipe, tudo bem? Trabalho atualmente com GCP, tive alguns problemas de custos elevados nas últimas semanas. Consegui reduzir consideravelmente custos de Composer, BigQuery, Compute Engine. Você sabe de algum curso, alguma dica para fazer essa verificação e possível redução de custos nos ambientes? É uma dor constante na empresa. Show de bola, Fabiano. Isso aí essa pergunta é muito boa, porque é uma dor mesmo constante das empresas, e é justamente por isso que a gente precisa se especializar nesses recursos para que a gente saiba reduzir os custos da empresa com esses ambientes, tá? E aí eu posso dar algumas dicas sobre isso, principalmente do Composer, que pode ser uma puta de uma armadilha, quando você sobe um ambiente tá, todo de orquestração e vê um custo absurdo lá, né? Isso já é um aspecto mais de infra, né? Mais no detalhe da GCP, exige um nível de conhecimento, uma skill técnica bem alta na GCP, para que você comece a entender a redução de custo na GCP, né? Primeiro você começa a aprender os recursos, depois você começa a utilizar os recursos, aí depois você começa a entender as boas práticas para reduzir os custos daqueles recursos, né? Mas é um conjunto de entender a maneira que o Google cobra daquele recurso. Então, qual que é a precificação do Composer, por exemplo? Né? Como você entender como que o Google cobra o Composer, né? E qual é o perfil da sua empresa para o uso daquele Composer? Será que eu preciso de um ambiente 24 horas por dia ligado para fazer uma automação? Então, você tem que entender esses aspectos locais da sua empresa para depois melhorar os custos na GCP. Mas aí depende muito de cada cenário, né? Do que fazer para melhorar. Mas depois eu posso dar umas dicas aí, tá bom? Beleza. Vamos lá, galera. Um dos principais serviços que a gente tem... e lembrando, o que eu estou falando aqui serve muito para as certificações da GCP, tá? Que eu vou falar no finalzinho.
Tudo que eu estou falando aqui cai nas provas de certificação e é com certeza esses principais serviços que eu estou falando, hierarquia, infraestrutura, disponibilização, tudo isso cai nas questões. Então, esse webinar também, além de apresentar a GCP, ele te orienta, te dá um guia minimamente de uma certificação da GCP também, tá bom? Então, te ajuda nesse sentido também. Vamos lá. IAM, né? Que é o Identity and Access Management. É o serviço que vai controlar usuários e grupos na GCP, tá? Esse é um dos principais serviços, porque é lá onde você fala que o José não vai acessar o dado da área financeira. Você consegue limitar os recursos de usuários e grupos, tá? Então, quando você está falando de uma máquina, de um projeto local, você só vai ter o seu usuário. Então, normalmente, você é o dono daquele projeto, você vai saber todos os recursos, você vai conseguir acessar tudo. Mas numa empresa, isso é muito sensível. Então, a área, sei lá, a área de suporte não deveria saber o valor de pagamento das pessoas da empresa, sei lá. Então, para limitar esses recursos, o engenheiro cloud de GCP, ele vai segmentar esses recursos dentro da empresa, usando o IAM, que é essa ferramenta. Posso até mostrar um pouquinho para vocês aqui. Tem que passar rápido, porque senão não dá tempo também, né? Mas, ó, aqui na GCP, se você pesquisar por IAM, tem aqui, ó, IAM. Eu estou no meu projeto aqui, ó. Ah, eu não estou compartilhando, peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Vai a tela inteira aqui, que daí vocês conseguem ver. Ó, estou no meu painel da GCP aqui, galera. Ó, tem o meu projeto, chama Work Felipe J, meu projeto aqui. Então, ó, entrei, console.cloud.google.com. Tá aqui, eu já tenho minha conta, e aqui eu que pago, você vincula seu cartão de crédito e chora depois, né? Então, aqui, ó, eu vou digitar IAM, ele aparece aqui, ó, IAM, tá? IAM é onde eu habilito ou removo acesso de pessoas e grupos, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo, tá? Eu posso vir aqui, ó, e permitir acesso. Se eu colocar permitir acesso, eu coloco o e-mail de alguém aqui, ó, josé@gmail.com, tá? E aí aqui, aí, ó, o José teria que ter um e-mail do Gmail para que eu conseguisse fazer isso, tá? Então, ele não tem, não consigo. Ele não está ativo, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. felipejardim@gmail.com. Perdão. felipejardim@gmail.com. Olha aí, ó. Alguém usa esse, não é meu, tá? Mas alguém usa. E se eu fizesse isso aqui, né? Ó, eu tô nessa tela, Felipe Jardim, e aqui eu posso atribuir papéis. Aqui não dá para entrar no detalhe, mas imagina que tem papéis segmentados por produto e por serviço. Então, sei lá, se eu procurar aqui, ó, o Cloud Storage, ó, Cloud Storage. Ó, eu posso liberar para esse Felipe, para esse e-mail, várias granularidades de acesso. Eu posso falar que ele é administrador de objeto do storage. Isso vai dar para ele controle total sobre os objetos. Listar, criar, excluir objetos. Então, ele poderia ir lá e excluir o olerite de uma pessoa do RH. Tá? Esse Felipe que eu liberei acesso. Agora, se eu vier aqui e colocar que ele é um leitor, ele vai conseguir visualizar os serviços aqui da GCP, mas não vai conseguir alterar nada. Se ele clicar lá em excluir um olerite de uma pessoa do RH, lá de um funcionário, vai aparecer que ele não tem acesso. Tá bom? Então, aqui no IAM, a gente faz todas essas personalizações de papéis, de roles de acesso, permissões de acesso dentro de cada projeto, tá bom? IAM é isso. Dar acesso e remover acesso. Cloud Storage, esse é bem simples de entender, pessoal. Storage é o serviço de armazenamento em nuvem, que você pode ir lá colocar suas fotos, fazer backup de todas as suas fotos, está lá no seu celular, está acusando que não tem mais armazenamento, você pega todas aquelas fotos e manda no Cloud Storage, tá? É bem simples também, tá? Lembra do Dropbox, do Google Drive, né? Só que ele tem uma particularidade mais robusta, tá? Ele não é igual ao Drive, que você só consegue colocar alguns tipos de arquivo lá. Aqui você consegue criar buckets, então vou aqui, ó, criar um bucket. Bucket é um balde é uma unidade que é uma pasta, vamos chamar de pasta. É um diretório que eu crio dentro aqui da GCP para colocar arquivos. Então, eu crio aqui, sei lá, bucket, dados, teste, tá? Lembra que eu falei que o recurso pode ser regional, global? Olha aqui, ó. Eu posso criar um bucket no Brasil. Ó, South America East 1, é São Paulo. Então, eu estou falando aqui para a GCP que eu quero um bucket e que meu dado fique em São Paulo.
às vezes, instituições financeiras, às vezes não, né? Obrigatoriamente, instituições financeiras têm que manter os dados no Brasil. Então, se a gente fosse trabalhar para uma empresa financeira, é comum que a gente mantivesse os dados dela em São Paulo, tá? E repara aqui no custo, ó, ele já te dá uma estimativa. 0,035 centavos de dólar por gigabyte por mês. Esse é o custo que você vai ter de alocar dados dentro desse bucket com essas configurações atuais, tá? Mas agora, se eu mudar aqui de São Paulo para Toronto, olha ali, ó, tá 0,035, mudou. Em Toronto é mais barato armazenar o dado. Então, se o meu dado não precisa ficar no Brasil, eu coloco ele em outro lugar que é mais barato. Eu procuro o lugar mais barato aqui, tá bom? Só que também vai depender de latência. Se você quiser ter uma maior latência, você vai colocar o dado numa região onde é mais factível que o seu dado fique. Aí a gente entra em outros detalhes, né? Mas beleza. Aqui, além de colocar a localização do seu bucket, você coloca a classe. Pô, mas você também pode falar para o Google assim, olha, mas eu não fico acessando meu dado todo dia. Esse aqui é meu backup das minhas fotos, que eu vou olhar só uma vez por ano, lá no aniversário da minha tia, da família, que eu vou mostrar lá. Então, você vem aqui e coloca Archive. Melhor opção para preservação digital e duradoura de dados acessados menos de uma vez ao ano. Então, se você acessa o seu dado uma vez ao ano, você configura ele como classe Archive, que vai cair muito mais o seu custo, ó. Olha aqui, ó, ele estava 0,035, aí ele caiu para 0,0027. Está muito barato, é quase de graça você colocar 1 terabyte de dados lá e não utilizar, tá? Só que isso aqui, quando você ativa essa opção, você não pode tirar o dado quando você quiser. Se você começar a tirar o dado toda hora, ele volta a ser standard, né? Então, saibam dessas classes também, beleza? Então, storage é para armazenar dados. Vou passar aqui rapidinho, senão não vai dar tempo. Ó, Compute Engine, outra ferramenta, outro serviço muito importante, que é lá onde a gente aluga máquinas. Esse eu preciso mostrar. Ó, Engine, vou digitar Engine aqui, ó. Compute Engine. Aqui que a gente aluga máquinas virtuais, tá? Então aqui, eu quero agora... Ah, tá desativado, peraí. Toda vez que você vai usar um recurso, o Google pede para você ativar aquela API, que é para te cobrar, né? Falar, você vai usar mesmo o Compute Engine? Então, ele está pedindo permissão para usar a API para te cobrar, né? Ele fala, ó, você quer ativar o Compute Engine? Então paga. Eu não sei se demora, né, isso aqui, então vou para o próximo. Vamos ver se a gente consegue. Vou para o próximo, depois eu volto. Ó, Dataproc, tá? Esse é um recurso também muito importante para quem trabalha com processamento massivo de dados, com alto volume de dados, tá? Imagina que você precisa de várias máquinas para processar um pipeline de dados, né? Principalmente para quem trabalha com dados. Você precisa ali subir uma máquina muito robusta, processar os seus dados, transformar, agrupar e depois armazenar no storage, tá? Esse é um ETL padrão, extração, transformação e carga. Tá? E aí você usa esse recurso chamado Dataproc, o que ele faz? Ele gerencia para você um ambiente a Hadoop Spark, então você sobe um ambiente distribuído e ele faz todo o provisionamento de recursos no back-end sem que você precise fazer. E o que ele faz no back-end? Ele faz um conjunto de máquinas virtuais. Então ele pega, sei lá, se você fala que você quer um cluster com vários nós, nós workers, e que precisa paralelizar aquele job, você está assumindo que você precisa de mais máquinas. Então, ele vai criar mais máquinas aqui dentro do Compute Engine. Então, para você na tela, você está aqui no Dataproc configurando uma máquina com vários cores, 1 tera de RAM, 100 cores de processamento. No back-end, todo esse volume que você está configurando, ele vai criar várias máquinas do Compute Engine que elas vão se conectar e vão virar clusters. Que daí os clusters trabalham paralelizando os jobs, e aí você consegue processar o seu dado de maneira mais rápida, tá bom? Mas aí, para mostrar para vocês, aqui eu ativei a API, né? Ó, vou criar uma instância no Compute Engine. Eu falo que região que eu quero, ó, quero em São Paulo. Quero em São Paulo, o que eu quero? Aí aqui tem as categorias, né? Eu quero uma máquina otimizada para memória, eu preciso de muita memória. Olha aqui, ó, tem uma máquina aqui que eu posso subir, sei lá, vamos ver aqui, ó. Mega Memory 416. Essa máquina só tem 5 tera de memória, tá bom? Será? 400 núcleos de processamento e 5 teras de memória. É uma coisa absurda. Quanto custa essa máquina tão simples? $55 mil por mês.
Então é absurdo. Você tem que tomar cuidado, né? Se eu clicar para subir uma máquina dessa, a cada hora ela custa $76, né? Pô, então a gente está falando ali de 76 vezes 5, está falando de R$ 400 por hora por ter essa máquina ligada, tá bom? Mas eu não preciso de uma máquina tão grande, eu posso pegar uma máquina simples aqui, ó. Posso pegar uma máquina E2, ó, um E2 Medium, 2 cores de CPU e 4 GB de RAM. Ela vai custar 6 centavos de dólar por hora, $40 por mês, para manter essa máquina ligada, tá bom? Aí você configura a sua máquina e sobe ela. Sobe com Windows, com Linux, você faz toda a configuração de uma máquina virtual, tá bom? E o Dataproc, você configura o ambiente e usa aplicações também por trás disso. Além de se conectar na máquina, você pode subir um Jupyter Notebook, subir um Anaconda, subir libs de Python. Ele já configura tudo para você. Você põe lá, eu quero Spark, eu quero Python, eu quero essas libs, tal, e cria o cluster. Ele é mais caro que um Compute Engine, mas você tem acesso a todos aqueles recursos, tá bom? Beleza. Cloud SQL. Cloud SQL também é muito legal, pessoal. É o serviço que você pode criar bancos de dados online também, tá? Bancos de dados relacionais, tá? Então, aqui você vai lá no Cloud SQL, aí você cria um MySQL, um PostgreSQL, um SQL Server. Você pode vir aqui e, com poucos cliques, subir uma instância de banco de dados remota, tá bom? E aí, depois ele te dá todo acesso para você acessar aquela máquina pelo Debeaver ou localmente, tá? Então, você tem essa facilidade também. Não é um serviço barato, tá? Porque quando você sobe um MySQL, por exemplo, ele sobe uma instância, então ele usa recursos também de hardware para subir aquele banco, e você tem que falar quanto tempo que ele vai ficar ligado. Se você deixar ele ligado full time, dependendo das configurações, ele vai gerar custo, que é um banco de dados relacional. Show de bola. BigQuery, essa ferramenta também é show de bola, pessoal. Ela é bem parecida com a AWS Athena, tá? É um serviço de data warehouse, de análise de dados do Google. Você pode consultar dados que estão no storage, que estão em... Ele faz link com vários tipos de recursos e serviços da GCP, e você faz consultas em SQL em cima dos seus dados, tá? Então, eu tenho aqui um link que eu vou deixar para vocês, que é bem legal. Eu vou acessar esse link, ó. Ele já vai direto para o teu projeto e tem um sample de dados públicos, ó. Olha aqui, ó. BigQuery Public Data. Então, aqui tem vários assuntos, ó. Só que você vai ser cobrado, tá? Se você ficar consultando esses dados. Então, toma cuidado. Mas olha aqui que legal. Sei lá, eu tenho aqui dados de baseball, ó. Eu posso vir aqui, ó, e consultar esses dados, ó. Então, eu já estou dentro do BigQuery, fiz uma consulta com expressão SQL e executo. Qual que é o meu custo aqui? O meu custo vai ser baseado na quantidade de dados que tem esse dataset. Então, se esse dado tiver se eu der um select all, uma consulta que vai varrer o dado inteiro, e ele tiver 1 tera, eu vou pagar cerca de $5 a cada terabyte consultado, tá? Aí tem o detalhamento de todo esse custo lá na calculadora, que a gente pode falar daqui a pouco também, tá? Mas beleza, aqui, ó, eu tô usando dentro da GCP, consulta SQL, que está consultando um data warehouse, ou um data lake, ou uma estrutura de dados organizada em tabelas, que eu posso consultar meus dados. Esses dados poderiam ser da sua empresa, né? E aqui você faz agregações, análises, né? Tudo num ambiente serverless do Google, tá bom? Você consegue processar dados, fazer muita coisa aqui, é bem legal, tá bom? Vertex AI é a ferramenta de machine learning da GCP. Você consegue criar modelos, fazer previsões, utilizar APIs de modelos estatísticos lá. Você consegue usar o Gemini, você consegue usar APIs pagas de treinamentos de modelagem, estatística. Então, é o AutoML, né, da GCP. Vertex AI, você consegue subir no Jupyter Notebook, serverless, só para fazer modelagem estatística, só com Python, Pandas e Scikit-learn. Então, você usa o Vertex AI, tá? Ele tem várias ferramentas lá, não dá para entrar em detalhe aqui, mas procurem esse serviço que é bem legal também. Não vai cair na certificação na Associate, na Foundational. Isso aqui é o profissional de Machine Learning vai ter que entrar nessa Vertex AI para tirar a certificação, tá bom? Beleza, VPC, que a gente falou, né? A rede virtual privada, que é onde você cria segmentações de rede, né? Então, eu posso agora na GCP comprar um IP público. Se eu comprar esse IP agora na minha conta e você pingar esse IP lá da Croácia, você vai conseguir ver que o Felipe criou um IP na GCP.
Claro que tem ali segurança, não vai saber que foi o Felipe, mas ele vai pingar. Então, o que é pingar? Eu mandar um ping, eu mandar um eco, eu falar, ó, esse recurso está online, esse IP está online, e ele responde é porque ele está online. E eu posso comprar esse recurso na GCP, eu posso criar redes separadas, LANs separadas para a empresa, então eu posso criar uma rede para o financeiro, uma rede para o faturamento, posso eu posso criar uma distribuição de carga para uma máquina virtual, eu posso falar que aquela máquina virtual que eu comprei, que eu aluguei no São Paulo, vai usar essa faixa de rede, vai ter mais de 254 IPs. Então é aqui que a gente configura toda a parte de rede, de network, aqui da GCP, no VPC, tá bom? Cloud Functions, é muito legal também, galera. É um ambiente serverless que a gente cria funções em várias linguagens de programação. Então, eu posso criar, por exemplo, o meu site de portfólio dentro da Cloud Functions, que é uma função em Python que eu peço para ele executar toda vez que um usuário bater no meu site. Então, olha que legal, tem até um exemplo aqui, ó. Resumo portfólio. Ó, eu estou batendo num link aqui que tem um portfólio de exemplo. Tá vendo que ele demora para abrir? Porque ele é serverless. Ele está alocando todos os recursos para subir esse ambiente. Uma vez que ele sobe, ó, ele subiu aqui o meu currículo online. Ó. Só que eu não estou pagando enquanto não está online. Então, enquanto alguém não entrar nesse link aqui, eu não vou pagar. Só agora que eu acessei esse link, ele está cobrando. Mas é tão barato que chega a ser, pode ser gratuito esse serviço. Se você souber usar ele de maneira bem eficaz, você cria funcionalidades, sites com o seu portfólio, sites simples que não tem tanto acesso. Com Cloud Functions, você cria aplicações rápidas, com poucos trechos de código, para deixar online, tá? Então é muito bacana. Você pode usar o Cloud Functions para extrair um dado da internet e assumir que ele vai trigar um outro serviço. Você pode fazer muita coisa legal com o Cloud Functions. E o Scheduler. Scheduler também é muito utilizado por engenheiros cloud que vão automatizar serviços de maneira mais simples. O Scheduler é o agendador de tarefas, né? Ele vai automatizar um fluxo, por exemplo. Eu falo que todo dia eu quero extrair o dado de um site X. Todo dia, 9 da manhã. Então, eu vou lá e adiciono uma expressão cron aqui no Cloud Scheduler, falo, ó, todo dia, 9 da manhã, executa para mim essa Cloud Function. Então, ele configura isso para você e te cobra pelo volume de transação que você faz ali nesse ambiente. Então, é um agendador de tarefas, tá? Ele vai automatizar um fluxo. Beleza, galera. Falei dos principais serviços. Aqui tem milhares outros, mas eu falei dos principais, tá bom? Agora a gente avança falando de uns detalhes mais técnicos da GCP e de certificação, tá? Vamos correr que dá tempo. Show de bola, ó, status. Tem um site aqui que você entra, que você vê o status dos serviços da GCP. Olha que legal. Você vê aqui como está o serviço em tempo real. Se ele está disponível, se ele está com alguma região afetada. Normalmente está tudo sempre verdinho, né? Mas, sei lá, se você está com algum problema em alguma máquina, às vezes você acha que tem alguma configuração, olha aqui na página de status do Google para ver se o serviço que você alocou, a região que você alocou aquele serviço está com alguma indisponibilidade, tá? Então, esse site você acompanha esse ambiente dos recursos da GCP, tá bom? Outra coisa legal que a gente estava falando, né, sobre redução de custo, né? Tem uma ferramenta chamada calculadora de preços na GCP, é muito legal. Você consegue estimar o custo de uso de um ou mais serviços, né? Então aqui eu tenho um exemplo, ó. Eu fiz aqui e tem um link aqui, ó. Eu vou entrar aqui para vocês verem. Ó, calculadora de preços do Google. Ela não está em português, tá? Mas olha aqui que legal. Você coloca a moeda, ó, Brazilian Real, tá? Beleza. Aí o que eu faço? Eu quero adicionar alguma coisa aqui. Eu vou adicionar o quê? Uma máquina. Compute Engine. O que é? Eu quero 10 máquinas que vão ficar ligadas 7.300 horas por mês, tá? E é um banco de dados Linux. Não, é o Ubuntu Pro, eu quero. E o que vai ser aqui, ó? É regular ou spot. E aí a gente entra numa outra seara, né? Spot é quando eu negocio o preço com a GCP, eu falo, ó, me dá uma máquina que você não está usando tanto e eu quero pagar mais barato. Só que a GCP te fala assim, tá bom, mas se eu precisar usar ela, eu vou te cortar seu acesso. Então, se você não tiver nesse modelo de provisionamento regular, se você tiver no spot, vai ficar mais barato.
Ó, olha como fica mais barato. Olha a diferença aqui, galera. No modelo regular, essa máquina já estaria custando R$ 8.000. Se eu deixar no spot, ela custa 1.000. Olha a diferença, né? Só que é assim, você está lá no meio da sua transação e ela não garante uptime. Ela vai te remover seu acesso se ela precisar daquele recurso de volta. Então, é um ambiente mais para estudo ou para tráfegos rápidos de processamentos, tá? Mas é uma ferramenta muito interessante de você explorar, essa negociação spot, tá bom? Beleza, mas aqui eu vou deixar regular. Eu quero pagar, quero garantir a redundância e uptime. Beleza, já está 8.000, tá bom, 10 máquinas. Ah, mas eu quero aquela máquina lá sei lá, uma N2 com alto CPU, que eu quero com 96... Não, eu quero aqui mais CPUs, eu quero 128 CPUs e eu quero 1 TB de RAM. Tá bom. Ah, você vai pagar só R$ 367 mil por mês. Tá bom? Para ter 10 máquinas com essa configuração. Aí você configurou o HD, se ele é SSD, se ele é balanceado, quantidade de giga por HD. Aí você vai colocando esses detalhes. E aí você adiciona para sua estimativa. Aí você pode adicionar outro serviço aqui, ó. Eu quero um storage. Você vem aqui e coloca. Olha lá. Aí eu quero um storage com 10 teras. Aqui eu mudo para tera. Quero 10 teras de armazenamento na América do Norte. Mais R$ 1.000 por mês. Olha que legal. Você adiciona isso aqui e aí você consegue ver. Ó, olha que bacana. Ele gera um resumo de quanto você vai estar estimando aqui. Isso é muito útil quando uma empresa vai contratar um engenheiro cloud e ela fala, pô, quanto que eu vou gastar baseado na minha operação interna? Aí você consegue fazer aqui na calculadora de maneira rápida, uma estimativa rápida. Pô, aí você manda isso aqui para a pessoa que ia te contratar. Olha aqui, ó, fiz uma estimativa. Você vai ter R$ 400 mil por mês de GCP. Aí ele vai falar, então não quero porque, pô, R$ 500 mil por mês. Então, aí, aqui, galera, é a calculadora, tá bom? Beleza. E tem um site bem legal que chama Compare Cloud. Tem vários outros, tá? É um serviço que vai te mostrar a comparação de todas as provedoras de cloud disponíveis no mercado. Então, a gente está falando aqui, né, a gente está falando aqui de Compute Engine na GCP. Qual que é o nome desse mesmo recurso na Azure? É o Azure Virtual Machine. E na AWS? É o Amazon EC2, Elastic Compute. Então, olha que legal. Você consegue comparar os serviços. Ah, você fala, pô, eu conheço aqui a AWS, o EC2, mas se eu fosse estudar GCP, qual que é o recurso que é similar ao EC2? É o Compute Engine. E aqui tem todos, ó. Tem o Depara de todos os serviços em cloud, tá bom? Bem legal isso aqui. E aí, galera, para quem quer aí usar GCP, agora que a gente já viu todos os recursos básicos e mais utilizados da GCP, o que é a orientação? Cria uma conta lá no Google, se você já não tem conta no Gmail, né? E usa o nível gratuito da GCP para estudar a GCP, tá bom? O que a Google disponibiliza? Ela disponibiliza um teste gratuito de 90 dias com $300 em créditos, tá? Galera, $300 em créditos é muito crédito, tá? Não é pouca coisa não, tá bom? E aí, você consegue em 90 dias, e eu vou dar uma dica. Não vai ativar sua conta na GCP, colocar seu cartão de crédito, ativar o free tier lá de $300 e esquecer e não usar. Porque uma vez que você usa esse ambiente por 90 dias, ele expira e você nunca mais vai conseguir. Então, se você tiver tempo para estudar esse ambiente, aí sim você cria sua conta e aí acessa esse ambiente gratuito e aí usa todos os serviços. Aí sobe máquina, sobe cluster, sobe uma máquina robusta lá para você ver os recursos sendo utilizados, que você consegue gastar $300 e sem vincular sem gastar no seu cartão. Uma vez que você esgota esses $300, você tem que ativar a sua conta de faturamento. Então, antes de ativar a conta de faturamento, você ganha os $300. Então, você não precisa pagar nada, tá bom? Faz muito sentido isso, tá? Mas eu já vi gente cadastrar, criar lá o free tier e não usar. E expirar, depois falar, como que eu pego de novo? Você não pega, você já usou, né? Então, isso aqui faz sentido se você for usar com uma certa recorrência. Senão você queima os seus créditos à toa, né? Então, beleza. Entra aqui, ó, no cloud.google.com/free e repara que a gente tem os níveis, né? Ó, produtos do nível gratuito, tá? Então, sei lá, Compute Engine, você pode subir, aí tem as limitações aqui, ó, você pode ter 5 GB por mês na classe Standard do Storage, você pode fazer 1 TB de consultas por mês de graça, tá?
E então você vê aqui as limitações que você tem no Google Cloud, para que você não tenha nenhum custo, tá? Mas ativa o free tier aí que você ganha, aqui ó, novos clientes ganham $300 de crédito. Não haverá cobrança, tá bom? Então, é bem legal, tá? E tem produtos que são sempre gratuitos também, tá? Tem, sei lá, se você subir uma máquina muito pequena, com nível controlado de horas, você não vai pagar nada na GCP também, tá? Então, explore esses ambientes para entender o que você pode usar, o que você não pode usar. Ativa alertas dentro do seu... depois que acabar o seu free tier, ativa um alerta de orçamento de billing na sua conta. Eu não vou mostrar como faz aqui, mas depois pesquisa sobre esses alertas. E daí você fala assim, ó, eu não quero que para o meu projeto ele aloque mais de R$100 no meu cartão de crédito. Então, se você começar a gastar muito lá, se você esquecer uma máquina ligada, ou tiver alguma, para não ter surpresa no cartão de crédito, você ativa esse alerta, que ele vai te mandar e-mail, ó, você já gastou R$90, então para de gastar aí, ou desativa o seu recurso que está ativo, para você não ter uma surpresa, porque, ó, galera, isso aqui é bem perigoso. Você colocou o seu cartão de crédito lá, eles vão te cobrar. Se você subir uma máquina lá de 1 tera de RAM, ele vai te cobrar lá os seus R$100 mil no cartão de crédito, eles não estão nem aí. Então, toma cuidado. Uma vez eu deixei uma máquina ligada lá, veio uns R$5 mil no meu cartão, e aí eu liguei para eles, eu abri um ticket lá, falei que foi sem querer, que estava estudando, e eles estornaram, eu tive sorte, mas tem que tomar cuidado. Beleza, free tier, show de bola. Aí, galera, vamos falar das certificações aqui rapidinho. Ó, por que eu estou falando tudo isso aqui da GCP, da importância, né? Pô, além do papel de alguém que trabalha com GCP, ter uma alta visibilidade no mercado, pô, a gente está falando aí de empresas que ainda estão migrando, elas nem têm maturidade para saber do que a gente está falando aqui. E muitas empresas ainda vão migrar. Por que não aprender cloud, né? Então, assim, eu já tenho aqui até algumas premissas. Se você é engenheiro de dados, engenheiro de dados, é obrigatório saber cloud. Então, assim, se você não sabe, você já está para trás, porque a régua está subindo no mercado, está difícil de encontrar profissionais adeptos para o cargo, então quem tem já está na frente, tá? Então, assim, eu estou falando de engenheiro. Analista e cientista de dados já começa a ficar para trás também, tá? Porque usa muito cloud. Você chega numa empresa hoje grande, bem estruturada, você, como cientista ou como analista, você vai receber um login e senha da cloud e você vai ter os serviços lá. E quem dirá acessar via tela. Às vezes ele vai te dar um acesso no terminal e vai falar, ó, você vai criar cluster por aqui, você vai subir seu Jupyter Notebook por aqui. Então, assim, até para usar a cloud, você vai precisar saber. Né? Então, quem não está aprendendo isso hoje em dia já está para trás, tá? Principalmente na área de tecnologia, na área de dados, tá bom? E aí eu convido vocês a conhecerem essas certificações, tá? Olha que legal. Google tem 3 níveis de certificação, tá? Foundational, Associate e Professional, tá bom? Bom, quem está começando a estudar Cloud e está aprendendo GCP, vai tirar essa aqui, ó, Foundational, Cloud Digital Leader. É uma certificação que exige 6 meses de experiência nos principais serviços da GCP, que é o que eu resumi em 1 hora aqui para vocês. Se vocês estudarem esses recursos mais a fundo, na sua conta Free Tier, você já está habilitado aqui, ó, em 1 mês a fazer essa prova aqui. Ela é bem simples, tá bom? Aí a gente eleva o nível para Associate. Quando você sobe para esse degrau de Associate, você já é associado, você já é um engenheiro cloud associado do Google. Associate Cloud Engineer, tá? Essa é a principal certificação da GCP que vai abrir portas para você para trabalhar e implantar recursos cloud nas empresas, tá? Eu até... o que é interessante, você fazer a Foundational, e se você já tem certos conhecimentos na GCP e em Cloud, já fazer direto a Associate, tá? Porque ela que realmente vai abrir portas para você, levar o nível aqui para Professional, tá? Porque a Associate, ela já tem um nível mais técnico, essa Foundational não. Ela diz que você tem que saber, basicamente, operacionalizar como um usuário os recursos da GCP. Essa aqui não. Essa aqui você implanta recursos em Cloud. E outra coisa que eu queria falar aqui também, galera, eu estou vendo muita gente no Instagram, no LinkedIn, falando que certificação não é importante. Daí, quando eu ouço um negócio desse, eu derreto. Assim, eu não consigo acreditar que tem gente que fala que certificação não é importante. Porque, assim, pô, vamos lá, eu tirei essa certificação aqui, Associate, galera. Na semana que eu tirei essa certificação, empresas do mundo inteiro vieram falar comigo no LinkedIn para eu estruturar os ambientes dessas empresas na GCP.
tá? Eu fui chamado para dar aula de GCP na Índia, empresa indiana lá, eu fui chamado para dar treinamento, eu fui chamado para dar webinar, eu fui chamado para trabalhar, para estruturar ambientes em cloud, só porque eu tirei essa certificação aqui. Não é porque eu tinha um currículo lá com pós-graduação, com doutorado, com mestrado, só de eu colocar no LinkedIn a certificação e colocar um texto legal e compartilhar nos fóruns por aí, e ter isso lá no Google como certificado, meu, é muito legal, abre muitas portas para vocês. Então, falar que isso aqui não é importante é um tiro no pé, porque o que acontece? Se uma empresa vai migrar os dados e as tecnologias dela para GCP, você acha que quando ela estiver olhando o currículo ou procurando um profissional, ela vai procurar um profissional certificado da GCP ou ela vai procurar alguém que não tem certificação, que não trabalha com cloud? A primeira pessoa que vem na cabeça para eu contratar para trabalhar com GCP é alguém que tem uma certificação no mínimo de associate, tá bom? Então, assim, falar que não é importante, na minha cabeça não faz nenhum sentido, tá? E isso aqui, você ganha um selo do Google te certificando a trabalhar com os recursos dele, tá? Isso vale para a AWS, para a Microsoft também, tá? Então, assim, quem puder fazer as certificações, faça, galera, porque faz total sentido e garanto que vai abrir muitas portas para vocês, tá bom? E como abriu para mim, eu tenho certeza que abre para vocês também. Agora, falar assim, é essencial e sem certificação você não vai ganhar dinheiro? Não, isso também é mentira, tá? Se você é um bom profissional, se você já demonstrou que trabalha em cloud, diversos projetos, se tiver um portfólio legal, você não vai precisar da certificação. Mas, poxa, se você não tem a certificação, entre ter e não ter a certificação, por que não ter? Porque não faz sentido nenhum. E aí, o que é legal, né? Aí, a nível professional, você tem um monte. Ó. Você tem arquiteto cloud, você tem engenheiro de rede, você tem o desenvolvedor cloud, você tem o de bancos de dados, você tem o data engineer, que é a mais recente que eles colocaram, que é o de engenheiro de dados profissional. Você tem o de machine learning engineer, engenheiro de machine learning, DevOps engineer, segurança, workspace. Tem muita certificação legal, tá, galera? Então, entra aqui no site Certification, procura detalhes aí que vale muito a pena. E aí, para finalizar, pessoal, eu tenho um presente aí para vocês que vai ajudar vocês a tirar a certificação, tá? Vamos lá. Vamos aqui, ó. Programa de certificação gratuito do Google, tá, galera? Ó, a Google esse ano abriu um programa que chama Programa de Certificação do Google Cloud Innovators, tá? É um programa sem custo financeiro, criado para ajudar você a tirar a certificação do Google, tá? Então, eu vou deixar o link aqui para vocês, ó. Vocês vão entrar aqui, vocês vão se cadastrar, ó. Vocês vão aqui, ó, Apply Here. Vocês vão se cadastrar aqui, vocês vão ter acesso a trilhas de estudos e a vouchers para fazer certificação de graça, galera. Ó, uma certificação professional do Google, ela custa mais de $400, $300, se eu não me engano, tá? Só para você fazer a prova, né? Passando ou não, para você tentar fazer a prova para você ganhar a certificação, tá? E aí eles te dão trilhas aí esporádicas de graça, tá? Então façam o cadastro aqui, vai começar o primeiro grupo de turmas amanhã, tá? Se você se cadastrar aqui, você vai entrar numa lista de espera e aí você vai conseguir fazer as trilhas para tirar a certificação, tá? Eu vou mandar o link aqui para vocês. E, galera, ó, o Google inspira as coisas também, ó. Então, tomem cuidado para não aplicar. Ele vai te falar, ó, você tem 7 semanas para concluir os treinamentos. Aí você vai lá e abandona. Você fez o cadastro e abandona. Pô, nunca mais o Google vai te disponibilizar as coisas. Vai ser difícil você conseguir de novo essas jornadas. Porque isso aqui é pago, galera. Isso aqui, essas trilhas de certificação são para empresas parceiras do Google. Então, eu trabalho numa empresa que é parceira do Google, a Power of Data. E aí, como a gente é parceiro tecnológico do Google, eu consigo fazer trilhas pela parceria. Então, se vocês também trabalham em alguma empresa que é parceira da GCP, do Google Cloud, vocês entram nesse aqui, ó, GCP Partner. Deixa eu ver se esse aqui. Cloud Partners. Não lembro o nome. Aqui, ó. Partner.Cloud Skills Boost, ó. Esse aqui, ó. Você tem acesso a um lab de estudos muito bacanas, ó. Então, você entra nesse link aqui, ó. Ó, eu vou colocar esse link aqui, mas isso aqui é para quem é parceiro, tá? Ó, se você tiver algum vínculo com o Google, então, sei lá, se você tem algum workspace com o Google, algum tipo de vínculo na sua empresa, você vem aqui, preenche e coloca o seu e-mail da empresa, ó. Corporate Email Address, tá?
Isso aqui, ó, aí você escolhe uma certificação e o Google te dá toda a trilha e o voucher gratuito. Pô, quer mais estímulo para tirar a certificação? Eu fiz isso pela Power of Data, tá? Então eu vim aqui, ativei a conta de parceria, ativei o Associate Cloud Engineer e coloquei lá, e fiz a trilha de estudo. Meu, a trilha de estudo é tão completa, é tão bacana, que eu passei na prova de primeira. Assim, é uma prova, e a prova não é fácil, galera. Você faz online ou presencial, e aí fica alguém te olhando em tempo real e falando com você ali na prova. Se você olhar para o lado, o cara fala assim, por que você está olhando para o lado aí? E você não pode ter celular, você não pode... É bem controlado, assim, algo bem legal, assim, bem robusto. E aí, então, se você não tem vínculo com a empresa, vai naquele primeiro link que eu mandei. Se você tem vínculo com o Google, aí você tenta pedir acesso aqui, ó. Você pode tentar aqui, ó. Coloca o e-mail da sua empresa aqui, tenta colocar aqui que você quer fazer a trilha de certificação, você vai receber um e-mail em 24 horas, se eu não me engano, tá? E aí eu vou dar um exemplo aqui para finalizar, rapidinho, galera. O exemplo de questões por nível. Ó, o que cai na prova, né? Por exemplo, no nível foundational do Cloud Digital Leader, ó o que cai aqui de questão, ó. Uma empresa está procurando por um data warehouse para análise e relatórios que seja escalável. Qual produto da GCP ela deveria usar? Olha a pergunta como é direta e simples, né? É aqui, ó. É o BigQuery, né? Show de bola. O storage não é para isso. O storage é para armazenar dados, né? O Looker é para fazer dash, né? Então, esses exemplos aqui de prova, da prova mais simples. Aí na intermediária, que é o Associate Cloud Engineer, só tem essa certificação nesse nível. Olha como já aumenta o nível da pergunta, né? Você está criando um ambiente para pesquisadores que executem consultas SQL ad hoc. Eles trabalham com grandes volumes de dados. Embora usem o ambiente em média 1 hora por dia, eles precisam acessar o ambiente funcional a qualquer hora do dia. Você precisa de uma solução econômica. O que você deve fazer? Aí aqui o correto é armazenar os dados no BigQuery e executar consultas SQL no BigQuery. Por quê? Porque eles vão usar em média 1 hora por dia, em qualquer momento. Então, tem que ser um ambiente serverless. Eu não vou subir lá uma máquina SQL no Cloud SQL e deixar cobrando lá esse custo da máquina provisionada, né? Então, tem esse exemplo de pergunta aqui. E tem perguntas de exemplo. Se você entrar naquele link que eu coloquei aqui, ó, Certification, para cada certificação tem banco de perguntas lá, banco de perguntas e respostas de exemplo, tá bom? Beleza, aí na Professional, um pouco mais robusto, né? Aí aqui já é de otimização. Olha o aspecto de cada pergunta, né? Aqui, ó, você está trabalhando com otimização no BigQuery para uma consulta que está rodando repetidamente numa tabela single, numa tabela única. O dado que está sendo consultado tem 1 GB. E algumas linhas, elas têm sequência de mudar a cada 10 vezes por hora. Você quer os melhores parâmetros em SQL, você quer otimizar os parâmetros em SQL o melhor possível. Para melhorar a otimização da query, o que você deve fazer? Aí ele te fala as opções aqui. Você deveria responder, criar uma view materializada, baseada na tabela, e depois fazer uma consulta na view, não na tabela diretamente, né? Porque você fez uma view materializada. Então, isso aqui cai no nível professional do Data Engineer, tá? Mas aí consulta aí o que faz sentido para vocês aí, baseado no nível, né, que vocês querem, e entra aqui nesse site, né, no cloud.google.certification. Deixa eu responder as perguntas aí, galera. Mandei o link. Eric, tive um problema no Dataproc uma vez. O driver do PostgreSQL não se espalhou nos nossos filhos, apenas no mestre. Foi complicado. Imagina, isso aí é complicado mesmo, né? Onde fica o no master e os workers, né? Tem essa configuração. A Michelle. A preocupação com os valores é só para aqueles que são proprietários, para funcionários de uma empresa, fica por conta da empresa, ou o funcionário precisa preocupar-se com os valores? Boa pergunta, Michelle. Isso aí vai depender um pouco do seu papel dentro da empresa, né? Então, se você é um engenheiro cloud ou um engenheiro de dados que cuida dos recursos da cloud, da empresa, você obrigatoriamente tem que saber o custo que está dando naquele projeto ou naqueles projetos vinculados dentro da empresa. Mas aí, se você é um usuário, que você está só fazendo consulta lá no BigQuery, você é um analista de negócio que está fazendo consulta, provavelmente você não vai saber o custo detalhado daquele projeto, você só vai estar usando ali o que foi passado de acesso para você, tá? Então, saber os recursos e custo, redução de custo, eu acho que se todo mundo soubesse dentro da empresa, seria bom, porque tem gente que faz cada atrocidade nos ambientes cloud que é absurdo, né? Então, assim,
teoricamente, você não precisaria saber dependendo do cargo, tá? Então, só quem configura o ambiente e quem é a diretoria ali, ou a parte financeira que vai fazer o pagamento, vai conhecer as estruturas de redução de custo. Mas, essencialmente, é legal que todos saibam, porque se você é um analista que sobe cluster todo dia, aí você vai almoçar e deixa o cluster ligado, e depois volta e depois continua a sua atividade, pô, você saberia que se você desligasse o cluster para almoçar, fazer 2 horas de almoço e voltar, você ia reduzir custo da empresa. E depois você poderia ver ali, tirar um relatório de quem larga o cluster ligado, não só quem, né, mas de que acontece isso com frequência na sua área e chegar no seu gestor e falar, ó, eu tenho aqui uma otimização de redução de custo, que é no horário de almoço desligar os clusters. Então, você estaria se elevando ali em relação à sua atividade principal, né? Então, tem essa relação, né? O Eric perguntou se os vouchers expiram. Os vouchers expiram sim, tá? Tanto, principalmente, né, tanto na parceria empresarial quanto na pessoal. Eu já recebi um voucher, expirou uma vez também, eu não consegui fazer a prova antes de expirar, perdi, tive que pagar uma prova lá. Eles expiram. Mas eles te dão todas as instruções, eles falam, se você não usar em tanto tempo, ele expira. Qual o critério para as empresas escolherem o Google Cloud Platform? Em que ela é melhor que as outras? Eu acho que ela vai pensar em custo, né? Ela vai pensar primeiro, tem profissional. Primeiro, vai depender da maturidade da empresa. Ela conhece cloud? Se ela não conhece, ela vai ter que ter algum funcionário ou alguém que vai dizer para ela que é bom migrar para cloud. Então já tem esse cenário. Mas se ela já conhece, quer migrar para cloud, ela vai conversar com a AWS, com a Microsoft e com a Google. Que ela vai pesquisar e vai ver que são as 3 maiores, tá? Ou ela vai de cara na AWS, que é a maior, que tem a maior market share, tá? Que é uma excelente cloud também, né? E já vai fechar com a AWS. Mas aí ela pode pensar em custo e parceria. Aí ela vai na Microsoft e vai conversar com a Microsoft. Então vai depender muito do modelo de negócio e do que ela vai utilizar. Então, se ela ligar lá no comercial do Google, o Google vai ter que fazer de tudo para que ela compre GCP. Então, assim, não dá para saber exatamente o que a empresa considera, mas vai depender da skill que ela tem técnica dentro de casa. Então, se ela tiver alguém certificado AWS, provavelmente ela vai para a AWS, tá? Se ela não tiver, ela vai procurar no mercado e vai tender a ir para a AWS. Mas tem empresas que já têm uma parceria com o Google, tem empresas que confiam no serviço do Google e vão para a GCP. E diversas outros exemplos de mercado vão tender a pessoa a ir para o Google, né? Pela segurança, pela escalabilidade e pelo crescimento do market share, né? Eu percebo um movimento no mercado de muitas empresas indo para GCP. Eu não sei te detalhar todas as motivações, mas eu vejo muita empresa migrando para GCP atualmente, tá? Eu, particularmente, eu sempre usei muito o serviço do Google, então eu gosto muito do Google, então eu optei por me especializar no Google, tá? E eu garanto que se você escolher Microsoft, AWS e Google, vai ter um escopo muito grande de trabalho em qualquer uma das 3 que você escolher também, tá bom? Para sua empresa ou pessoalmente também. Olha lá, o Eric. Felipe, me inscrevi para o Cloud Digital Leader, ganhei um selo com a seguinte mensagem. Você ganhou um Google Innovators Get Certification Badge. Olha lá, ela confirma que você está na lista de espera e vai... então, isso significa o quê? Você ganhou o selo que você quer tirar a certificação de Cloud Digital Leader. E aí você entrou na lista de espera e você criou um perfil de desenvolvedor na GCP. Você tem essa página de desenvolvedor na GCP. Então você cria esse perfil, vai estar lá que você quer ser certificado, e aí quando passar essa primeira turma, que tinha que se inscrever até semana passada, for para a segunda leva, você que está na lista de espera vai ser chamado para começar as trilhas de estudo. Essas trilhas de estudo são muito legais, porque foi uma trilha que eu fiz com a parceria empresarial. Olha que legal, galera. Eles te dão usuário e senha de estudante, e aí ele te fala assim, como criar uma máquina virtual e acessar o terminal na máquina. Ele te dá o passo a passo para fazer isso na GCP. Então ele fala assim, loga no console, aí depois coloca o seu usuário e senha que você recebeu. Aí você vai lá e fala, vai lá no Compute Engine, agora cria uma máquina com essas configurações, acessa a máquina, desliga a máquina. E enquanto você faz isso, você vai colocando checkpoints assim na sua trilha. E aí ela te deixa usar os recursos de graça para estudo. Então é muito legal. Isso aí é excelente. Quem puder ter acesso a essas trilhas, é muito legal. É essa trilha aqui, ó. Skills. Esse aqui, ó. Cloud Skills Boost. Ó, eu tenho acesso, deixa eu ver. Eu tenho acesso aqui, ó.
Deixa eu logar para vocês verem e já finalizo. Ó, cadê? Ó, eu tenho acesso a tudo isso aqui, ó, um monte de coisa. Que se você viesse, tem que pagar se você quiser fazer sem parceria, né? Ó, olha que legal, eu posso vir aqui, ó, eu tenho essa trilha de estudo de Professional Data Engineer, ó. Olha aqui, ó, são vídeos, tá? Vídeos aqui em inglês, tem dados, toda a transcrição de áudio aqui, e aí tem os labs, ó. Deixa eu ver aqui se tem algum lab para mostrar. Onde está o lab? Não tem lab aqui? Aqui que está no começo, ou não tem um exemplo aqui, deixa eu ver. A gente já... Espera aí que eu tenho um exemplo aqui, galera. Aqui, ó, criando... Esse aqui é um curso que todo mundo tem que fazer, ó. Criando e configurando um ambiente em cloud, ó. Isso eu estou dentro já do ambiente da parceria, ó. Aí tem aqui um lab, ó. Olha o lab aqui. Se eu der um start lab aqui, ó, 45 minutos eu tenho para fazer o quê? Ó, eu faço usuário... aqui eu não posso mostrar o usuário sem aqui. Ó, eu acesso o console no anônimo, logo no ambiente, aí ele te dá todos os detalhes com prints aqui, ó. Você clica aqui, faz isso, ó. Dá permissão para alguém. Tudo que a gente fez hoje lá no IAM, né? Ó, dá permissão para alguém, ó. Faz isso, tal, e depois desliga o ambiente. Aí ele dá o checkpoint aqui, se você fez ou não, tá? E isso, depois, no final de todo esse processo, você ganha o voucher, tá bom? Show de bola, galera. Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra aí, porque ó, aqui era para ser uma horinha, hein? A gente já passou um pouquinho do tempo, tá? O que vocês acharam, galera? Deu para entender da GCP aí? Vocês vão aí agora partir para uma trilha de estudos da GCP? Quem gostou, manda aí alguma coisa aí. Só para saber, né, pô? Show de bola, galera. Deixa eu encerrar a tela aqui. Ah lá, já vou começar a Cloud Tech Leader. Isso aí, ó, é muito bacana, galera. Pô, é show de bola. Quem quer também estudar freelancer também, pô, na Upwork, se você digitar lá GCP, você vai ver o tanto de coisa que tem para desenvolvedor, para analista, para engenheiro, cloud. E tem coisa que, depois que você estuda, fica tão simples assim, que no dia a dia, configurar um ambiente com uma empresa, parece de outro mundo, assim, mas é basicamente você usar recursos remotos, do que se você já utiliza localmente, você vai ter que usar remoto. Então, é mais uma coisa que você tem que aprender. É muito legal. Show de bola, galera. Obrigado pela presença aí. Michela, obrigado. Valeu todo o tempo despendido na aula. Obrigado. E isso vai ficar gravado também, depois vocês podem ver lá. O pessoal disponibiliza a documentação, tá? E depois a gente fala mais sobre cloud, tá? Quero ver as certificações aí no LinkedIn depois, galera. Show de bola, galera. Valeu a presença de todos e até a próxima. Boa tarde. Bom domingo.